Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Hoje tratando de um assunto que diz respeito à cultura, à inteligência e ao aprofundamento dos conhecimentos das ciências humanas. Muitas vezes falamos aqui sobre as ciências biológicas em harmonia com a Bíblia e tal. Fizemos já debates e entrevistas bastante sobre física e sobre biologia. Mas pouquíssimas vezes abordamos o campo do conhecimento humano, conhecido como filosofia, que nada mais é do que a mãe de todas as ciências. Filosofia é a arte de pensar. Isso todo mundo sabe, mas o que muita gente não sabe é quais seriam as consequências de um cristão se aprofundar no conhecimento da filosofia. Será que isso não vai empanar ou dificultar a fé cristã na sua vertente mais simples? Afinal de contas, pelo que a gente aprende nos evangelhos, a fé deve ser algo simples. E a filosofia, sobretudo, com o seu desenvolvimento ao longo dos séculos e do iluminismo para cá, ela é tudo menos simples. E aí, um cristão deveria se dedicar ao estudo da filosofia? Muita gente diz que não, para não prejudicar a fé. Outras pessoas dizem que não, porque que utilidade isso teria? E muitas outras pessoas dizem que sim, afinal de contas, como é que o Senhor Jesus não terá representantes seus seguidores, discípulos, entre aqueles que se afalfam no conhecimento das ciências humanas? Além do mais, a Bíblia diz que todo conhecimento deve vir rendido aos pés do Cristo Jesus. Mas como é que se faz isso? Pela via dogmática ou pela argumentação? E nesse caso, a filosofia é essencial. Para responder a todas essas perguntas e muitas outras que, obviamente, virão, nós, com muita alegria e honra, recebemos mais uma vez o pastor Vilmar Sareta. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Primavera, aqui na região de Interlagos, em São Paulo. Paz e graça, pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, paz e graça, reverendo pastor Heber. É uma alegria, uma honra estar aqui. Louvo a Deus por sua vida, por esse convite e também pela Angélica, sempre carinhosa conosco. E estamos aí à disposição para servirmos ao Senhor através desse programa excelente. Estou sabendo que o senhor está chegando da Europa e o fuso horário, já adaptou? Chegou hoje, né? Eu cheguei ontem. Ontem, sim. Graças a Deus, estou ok. Ficamos lá 5 dias em Paris, fomos para a Itália, fomos para Veneza, fomos para Milano e passamos um pouquinho pela região ali da Europa e tivemos essa experiência também. Que legal. Eu gostaria de um dia fazer isso também. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive para enriquecer o aspecto cultural que é do que nós vamos tratar aqui. Mas sim, antes... aí se me permite, eu gostaria de falar uma palavra acerca do Museu do Louvre, que nós estivemos lá 2 vezes e é realmente encantador. Sempre se ouviu muito desse museu maravilhoso da história da humanidade, mas quando entrei no Egito, quando entrei na Grécia, quando entrei na Idade Média, quando entrei na modernidade, realmente foi uma viagem extraordinária, as esculturas extraordinárias, a configuração do teatro é algo assim sobrenatural não, extraordinário, maravilhoso, realmente me impressionou o Museu do Louvre. O senhor incentiva aí? Com certeza absoluta. E olha, eu não sou muito favorável, eu não sou muito museu não, tá? Eu não sou muito museu, mas eu incentivo absolutamente. Quem for em Paris não for para o Museu do Louvre não é intelectual, não é artista. Tá certo. Tá aí, vamos lá. Pastor, por que chama a Primeira Igreja de Primavera? Ela nasceu na primavera, por isso? Não, é o bairro, Jardim Primavera. Então nós estamos sempre em primavera porque Jesus Cristo está sempre dirigindo e nos trazendo muitas alegrias, muita criatividade, muitas flores e frutos abundantes. Então, é chamada primavera por conta do bairro, né? Que legal. Para os crentes do hemisfério norte, a primavera tem um sentido muito especial, está extremamente ligado à ressurreição, né? Porque quando acaba o inverno, derrete a neve, então as flores aparecem. Até o livro de Cântico dos Cânticos trata disso, né? Então é Jardim Primavera, isso, na região de Interlagos, em São Paulo. Exatamente. E o endereço certinho, pastor? É Rua Frutuoso Barbosa, número 138, Jardim Primavera. Primeira Igreja Batista de Primavera, Zona Sul, é o nome da igreja. E os cultos, que dias são?
Nós temos aos domingos de manhã, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas o culto, às 18h30 também o culto e às quartas-feiras, 19 horas oração, 19h30 o culto. Que legal, muito bom. Temos muitas outras programações, mas estou colocando o básico claro, ali, né? Certamente. Eu já estive lá, é uma igreja muito vibrante e eu tenho uma recordação muito especial e particular. Foi a última igreja, o último templo que a minha mãe visitou em vida. Foi o último culto que ela assistiu em vida. Glória a Deus. E o Senhor pregou e nos marcou até hoje. E Deus há de preparar agora para o último domingo do mês de agosto, o Senhor estar conosco lá, que vai ser uma grande honra para nós. Será um privilégio. Muito obrigado. Mas eu tenho muitas lembranças daquele culto lá. Muito obrigado. Bom, eu vou pôr a enquete no ar antes que eu esqueça, porque eu vivo esquecendo, então já vou pôr a enquete no ar. Vamos lá, põe a enquete, por favor. Isso. Pelo que você percebe, a erudição em filosofia e outras ciências humanas prejudica a fé cristã, que, por definição, deve ser simples? Sim ou não? No final dessa edição, a gente vai ter a resposta parcial dessa pergunta. E você, que está assistindo a gravação do programa pelo YouTube, é como se você estivesse assistindo ao programa ao vivo. Então, você está convidado ou convidada a participar. Manda a sua mensagem aí pelas nossas redes sociais. A Angélica me avisa, eu leio o seu comentário, a sua pergunta e a gente põe no ar aqui durante a gravação, tá bom? Vamos lá. Pastor Sareta, por que o senhor se interessou por filosofia? Conta um pouquinho da sua vida. Sim, eu nasci na roça e com 17 para 18 anos entrei no noviciado católico para ser padre. Ali tive uma formação excelente em filosofia e em pedagogia. E quando estava finalizando a pedagogia e a filosofia, fui expulso do seminário porque havia aprendido bem o comunismo, havia aprendido bem a doutrina marxista e estava praticando-a. E também havia aprendido bem o Concílio de Puebla, que era a ideologia dos bispos aqui de toda a região da América Latina, que ensinava a opção preferencial pelos pobres, e eu passei a fazer movimentos sociais, a participar dos movimentos sociais para ajudar os pobres. E então, um dia eles me falaram que isso era apenas para pregar ao povo e não para viver. E eu, ainda assim, continuei vivendo aquela situação e me expulsaram. Então, essa foi a minha formação acadêmica portanto, eu fiz a filosofia. Posteriormente, fiz uma disciplina na PUC, como ouvinte, aí fiz o concurso na USP, passei no mestrado, entrei na área de linguagem e educação na USP, e ali fiz o mestrado e depois concluí também o doutorado em educação. Então, sou cientista da educação pela USP. Quando eu me formei no doutorado, já era salvo. Eu fui salvo ali no final do meu doutorado, na metade do meu doutorado, praticamente, e posteriormente fiz a teologia. Então, essa é a minha formação básica, além de... Eu sou interessado em várias áreas das ciências humanas, amo muito conhecer. Como bom educador. Sim, né? Fui professor a vida toda, né? O resuminho que ele fez, o poder de síntese do pastor é impressionante, né? Ele estava falando da teologia da libertação. Sim. Na época que eu fui para o seminário, era... Sim, sim. Puebla, só se falava Puebla, disso. Nossa, o Leonardo Boff, tinha vários pensadores aqui da América Latina de renome extraordinário, então eles estavam repensando o cristianismo sempre nessa perspectiva marxista, e aí nós vamos tratar oportunamente aqui no programa de como o conhecimento pode interferir na questão mesmo espiritual, porque a teologia da libertação é uma manifestação óbvia de que a filosofia, a doutrina, o conhecimento podem alterar o cristianismo simples e verdadeiro. E quem é que vai combater isso? Um grande mestre que tenha grande conhecimento em teologia, que tenha conhecimento das linguagens do mundo, que tenha conhecimento das filosofias e que, portanto, consiga compreender essas fortalezas, porque elas são extremamente organizadas, elas são extremamente rigorosas nas portas de entrada e saída, e dificilmente alguém consegue entrar e sair se não tiver estudado muito. Então, é bem interessante essa questão. Teologias como da prosperidade, teologias da libertação e teologias como a teologia liberal são terríveis, assoladoras do cristianismo, e que se não tivermos grandes mestres nessas visões de mundo que são contemporâneas,
é difícil combatê-las. O apóstolo Paulo tinha muita facilidade de combater o farisaísmo, tinha facilidade de combater as heresias, tinha facilidade de combater as filosofias. Nós vemos as filosofias místicas ali em Colossenses, as filosofias racionais gregas em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo convivia com aquilo e ele sabia combater. Porque ele era preparado. Altamente preparado. Pastor, como é que o senhor conheceu o evangelho, então? Quer dizer, o evangelho protestante, vai. Sim. Eu depois de ser expulso da igreja católica, fui muito mal. Da igreja não, do seminário, porque eu queria ser padre e aí quase me ajuntei aos padres operários aí em Santo André, por pouco. Mas como eu já havia trabalhado em fábrica, era muito ruim trabalhar em fábrica, eu segui a ideologia do Gramsci. Antônio Gramsci é um marxista que faz a organização dos pensamentos da esquerda europeia, da esquerda latino-americana, vem toda ela do Antônio Gramsci. Eu estava bebendo e dando aula sobre Antônio Gramsci nessa época. E o centro era a formação de comissões de fábricas, mas eu teria que voltar para as fábricas. E porque eu já tinha sido de lá e eu não queria mais voltar para as fábricas, eu acabei não entrando nos padres operários. E nesse meio tempo, acabei me casando e entrando na universidade, dando aula em universidade, graduação, pós-graduação. E conheci minha esposa e me casei com ela. E eu não era evangélico, mas ela acabou se afastando um pouco do evangelho para casar comigo. E a família nossa é uma família muito espiritual, uma família de Deus, uma família de crentes de verdade. Intercederam incessantemente. A minha sogra, onde ia, pedia oração. Eu virei famoso de tanto que pediam oração pelo genro da Glorinha. E quando eu fui salvo, você que é o genro da Glorinha, era conhecido porque ela pedia oração por todos os lugares. Mas, enfim, Deus teve misericórdia de mim e eu havia recebido uma profecia há muitos anos antes, uma profecia nascida no meu coração, mas eu sabia que era uma profecia de Deus, que no ano de 1996 aconteceria algo extraordinário e através do qual eu teria, então, uma grande missão, e era uma missão que não tinha a ver com família, com dinheiro, não, tinha a ver com eternidade. Eu sabia, essa era a profecia, eu não sabia exatamente como tinha surgido, não sei se foi, não sei. Mas eu sei de uma coisa, tinha certeza absoluta que o ano de 1996 era o ano da grande virada da minha vida. E então, quando começou o ano de 1996, eu peguei um caderno, comecei a fazer anotações, eu costumava fazer diários, né? E comecei a ir para a igreja. Disse para minha esposa, preciso voltar para a igreja, porque esse ano é o ano da virada. Deus vai fazer algo muito grande na minha vida. E aí a minha esposa, com sabedoria, ela também estava afastada, falou, então vamos fazer o seguinte, eu quis ir para a católica, né? Aí ela disse, ok, então vamos para a católica um domingo e no outro domingo vamos para a batista. As duas eram pertinho da nossa casa e assim fizemos. Comecei a ir na católica uns 2 meses e vi que não havia mudado nada, aqueles ritualismos, aquelas coisas me pareciam muito frias. E aí eu acabei ficando mais firme na Igreja Batista. Nessas alturas também a minha filha, nós estávamos levando ela, e aí a líder das crianças teve sabedoria para sempre dizer, vamos seu pai para vir para cá, não deixa de vir, fala para o seu pai que ele tem que te trazer. E aí nós ficamos aí uns 6 meses na igreja. Um dia eu estava na igreja e Deus falou muito através da pregação. Então o pregador perguntou quem que Deus havia falado. Eu, obviamente, levantei a mão, porque eu fiquei impressionado. Uma pessoa muito simples fazendo uma pregação de uma passagem que eu tinha lido muitas vezes, e aquilo iluminava tanto a minha vida e o texto, que eu falava, como é possível? Só pode ser Deus. E aí ele então falou para eu ir lá na frente para aceitar Cristo. E eu falei, mas como aceitar Cristo? Eu sempre fui de Cristo, que é o discurso, né, de quem ainda não nasceu de novo. E aí acabei não indo lá na frente. Quando eu saí da igreja, imediatamente após sair da igreja, eu fui tomado por é como se tivesse um machado posto na minha cabeça que me dividia em 2. A minha coluna parecia que estava quebrada num 6, 7 pedaços. E essa região aqui do abdômen era algo assim, parecia que estava tudo amarrado. Era uma coisa terrível, eu não conseguia suportar aquela dor. E nós chegamos na casa da minha sogra, era 5 minutos, 3 minutos, chegamos na casa da minha sogra e eu me joguei no chão. Nessa altura, quase doutor, mas é um cara orgulhoso, mas eu fiquei assim tão arrebentado com toda aquela situação que eu me joguei no chão ali e gritei assim, eu não aguento mais. Porque isso era uma situação que eu vivia mais ou menos corriqueiramente, quando eu era muito atacado pelos demônios, né? E aí nesse dia, minha sogra, meu sogro, minha família começou a expulsar mesmo, e eu comecei a ver sair de dentro de mim como se fossem flechas. Eram espíritos que saíam de mim, e Deus me dava visão de flechas, eram muitas flechas que saíam. Eu era uma pessoa muito bucólica, de me meter em matas, me meter essa coisa meio indígena, era tudo muito caboclo, essas coisas.
Enfim, foram saindo muitas daquelas flechas e quando saíram, eu não sei quanto e nem quanto tempo, eu só sei que quando eu me senti leve, aliviado, eu levantei e falei, eu quero comer. Eu estava muito leve, muito feliz, eu tinha saído do culto, então eu estava com fome. E aí jantei, e daquele dia em diante passei a ter uma fome extraordinária da palavra de Deus. E a palavra de Deus passou a se abrir, Deus abriu meu entendimento de um modo tal que eu falava, como que eu já havia lido tantas vezes essa passagem e eu não via isso? Então Deus simplesmente abriu as Escrituras, escancarou as Escrituras para mim. E em poucos dias eu já estava pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha que história magnífica, hein? É a velha história, né? Ele não foi convencido por argumentos humanos. Não. Foi espiritualmente mesmo. Foi, inclusive o pregador tinha 8ª série, um homem espiritual, mas eu estava quase no doutorado, já tinha filosofia e pedagogia, estudava, eu sempre gostei de ler clássicos, não ler comentários. Mas a pessoa era usada pelo Espírito Santo e a obra foi feita pelo Espírito Santo. Eu não fui convencido por argumentações humanas, mas pela ação do Espírito Santo, é claro que Deus usa a argumentação humana. Senão, eu não estaria aqui, se eu não cresce nisso. Perfeito. Pastor, vamos lá. Quem está acompanhando a entrevista pode pensar assim, então o pastor Sareta é totalmente avesso à pessoa estudar ciências humanas. Não é verdade. O senhor incentiva os crentes a estudarem. Sim, eu gostaria de pegar, então, se me permite fazer uma argumentação, dizendo o seguinte, a fé tem que ser simples. Sim, a fé tem que ser simples. Na verdade, uma pessoa como a minha mãe, que era analfabeta, foi salva pelo Espírito Santo e compreendia até o ponto que eu pedi... Ela aprendeu a ler a Bíblia, na própria Bíblia, e eu pedi para ela explicar algumas passagens, e ela explicava corretamente, e eu ficava impressionado com isso. Então, a fé, a salvação, não depende de erudição, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Uma pessoa analfabeta pode ser salva e assim por diante, tá? Agora, vejamos na história do cristianismo, quem foi o grande homem do Antigo Testamento? Foi Moisés, um homem que tinha toda a cultura do Império Egípcio, que era a cultura da Antiguidade. Quem é o grande homem do Novo Testamento? O apóstolo Paulo, que era o homem que tinha toda a cultura da Grécia, toda a cultura de Roma, tinha toda a cultura dos judeus, tinha toda, enfim, a cultura da sua época. Foram os dois grandes instrumentos. Alguém pode argumentar que Pedro não tinha muita formação, mas isso é inadequado pensar, porque todo judeu era muito culto também. Um judeu simplório era um judeu culto perto da civilização daquela época. Bem, dito tudo isso, eu fui professor universitário até recentemente, dando aula na pós-graduação, coordenando cursos de pós-graduação, e as ciências humanas são sim muito complicadas, mas vejamos, a fé tem que ser simples. Acontece que as armadilhas do conhecimento atual, as armadilhas das ideologias atuais, as armadilhas das correntes filosóficas e humanas atuais são muito grandes. Eu vou usar uma figura, elas são fortalezas. Ora, como são fortalezas, as pessoas são atraídas pela beleza. As pessoas são atraídas pelo encantamento, poder e segurança das fortalezas e entram nas fortalezas. Acontece que, ao entrar nas fortalezas, existem tantos labirintos, existem tantas portas dificílimas de se sair, que a pessoa que entrou lá quase impossível de sair. Ora, uma vez que ela entrou na fortaleza do conhecimento, seja da ideologia marxista, seja do naturalismo dito científico, não importa, ou seja até dessas vertentes mais atuais aí, das legiões, dos homossexuais, das lésbicas, dos travestis, dessa ideologia de gênero, que é uma fortaleza muito grande. A pessoa que foi atraída por uma fortaleza dessa, se não tiver um grande mestre do conhecimento dessas fortalezas e, ao mesmo tempo, um homem cheio do Espírito Santo para mostrar os caminhos de trevas e tentar trazê-las para fora, entrando como fez o próprio Sócrates, que entrou na sociedade para mostrar o quanto a sociedade estava na caverna, se não houver esses mestres que fazem essa obra, Deus terá que o tempo todo fazer diretamente a obra. Porém, a obra de pregação do Evangelho não é apenas obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo através de homens, através de mulheres, através de crianças, e os mestres são instrumentos para isso. Portanto, estudar as ciências humanas pode sim tornar o sujeito muito arrogante, pode sim afastar o sujeito da fé. Porém, note bem o que nós vamos dizer agora.
Se o sujeito foi afastado da fé definitivamente, com certeza ele ainda não havia nascido de novo, com certeza ele ainda não havia recebido o Espírito Santo de Jesus. Porque o Espírito Santo de Jesus, quando nos regenera, ele entrando na nossa vida, ele nos conduz de fé em fé, de força em força, de graça em graça. Então, é impossível nos afastarmos de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos ficar em confusão, podemos cometer muitos erros, mas não nos perdermos completamente. Uma pessoa que entrando numa universidade de ciências humanas se perdeu completamente, sem dúvida, era um falso crente. E, portanto, foi bom, porque aí ele foi para aquilo que ele sempre foi. Ou seja, ele era do mundo e parecia que era de Deus. Pastor, mas nós precisamos de pessoas eruditas como o senhor, tanto no conhecimento da fé prática, no conhecimento da teologia bíblica e no conhecimento das filosofias e linguagens desse mundo para poder conversar com o mundo. Senão nós vamos virar um gueto. Sim. Sim, reverendo Heber, é muito oportuna a sua colocação. No século XX, no século XXI, que é o século que nós vivemos agora, nós estamos vivendo a era das linguagens. As linguagens múltiplas. Uma pessoa que hoje se limita a um discurso oral é uma pessoa que não tem influência nenhuma no mundo, porque hoje as grandes bombas atômicas são as linguagens multimídias, como essa que nós estamos desenvolvendo aqui, canal do YouTube, Instagram, Face, televisão, as multimídias, multi-internets da vida. Isso são linguagens, são linguagens. Ora, se eu tenho uma mensagem extraordinária, que é a mensagem da salvação, somente em Jesus Cristo a vida é eterna com Deus, somente em Jesus Cristo nós somos regenerados, somente em Jesus Cristo nós somos livres, e eu não tenho uma linguagem para atingir essa geração, eu sou uma pessoa que estarei falando no deserto para 10 pessoas, enquanto que, se eu tiver a linguagem desse tempo, então eu vou falar para as multidões, eu vou falar para milhões de pessoas a mesma e maravilhosa verdade, porque a ortodoxia não mudou, a palavra de Deus mas ela não mudou, mas ela é viva e eficaz, ela é extremamente relevante para esse tempo, mas ela precisa que nós usemos as linguagens, as ferramentas adequadas desse tempo. O jovem que nos assessorou aqui, agora há pouco, ele estava falando das câmeras digitais. Ora, são tecnologias que mudaram e quem não mudou ficou arcaico, funciona desse modo. Então, ir para a academia, estudar ciências sociais, estudar filosofia, é extremamente relevante no que diz respeito a compreender este mundo. Agora, é urgente, pastor Heber Cocarelli e amados ouvintes, participantes do programa Vejam Só, é urgente que a academia mundial, e em especial a brasileira, passe por uma grande revolução epistemológica. Ou seja, é necessário que nós questionemos radicalmente, como fez Descartes, os fundamentos da dita ciência moderna, os fundamentos das ditas ciências sociais, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma fundamentação que ela é naturalista, cega e limitante. Ela exclui tudo aquilo que não é matéria, ela exclui tudo aquilo que é razão sem objeto físico. Ela exclui tudo aquilo que é, por exemplo, fé. Ora, o maior pensador de todos os tempos, não o segundo, o maior pensador de todos os tempos, Immanuel Kant, que conseguiu fazer uma síntese de toda a tradição entre Platão e Aristóteles, que jamais um pensador conseguiu fazer. 2000 e poucos anos de lutas entre o empirismo aristotélico e o idealismo platônico e ninguém conseguiu fazer uma síntese. O Immanuel Kant conseguiu fazer a grande síntese entre o empirismo e o racionalismo, dando uma terceira e extraordinária via. E ele demonstrou que é necessário uma epistemologia que dê conta de, sim, os sentidos são extremamente importantes, mas a razão também é extremamente importante. Só que ele, que é o grande mestre do iluminismo, demonstrou que as maiores, as mais importantes questões da humanidade, que dizem respeito de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, existe uma alma imortal, existe eternidade, Deus é real, Deus existe, o universo é finito ou infinito, ou seja, todas as questões que realmente são fundamentais
segundo Immanuel Kant, elas não podem ser resolvidas pela razão. Por quê? A razão vai argumentar que sim, Deus existe, mas ela pode também argumentar que não, Deus não existe. Ou seja, pela razão nós não temos certeza nenhuma. E aí ele vai abrir um grande leque dizendo, na lacuna que os sentidos e a razão não conseguem dar conta, naquilo que é transcendental, naquilo que é eterno, naquilo que realmente é relevante para a humanidade, a razão não dá conta. Ora, isso é um choque. O grande iluminista dizendo que a razão tem um limite terrível, mas a razão não é a que cria toda a verdade, a razão não é aquela que chega nos conhecimentos eternos, como Platão disse que somente pela razão nós chegaríamos ao mundo das ideias, que é o mundo da verdade, que é o mundo da eternidade. O Kant vai demonstrar que não, que é sim a verdade enquanto o mundo é empírico, é sim a verdade enquanto mundo demonstrável, mas Deus não é empírico, Deus não está dentro da categoria tempo, Deus não está dentro da categoria espaço, Deus não está dentro da categoria causa e efeito, Deus é transcendental, Deus é eterno e Ele não cabe nessas pequenas formas humanas. Portanto, o único modo de nós sabermos se existe Deus, o único modo de nós termos certeza de que o universo é realmente criado por Deus, etc., é termos imperativos categóricos, ou seja, acreditar. Acreditar que Deus existe, acreditar que existe livre-arbítrio, acreditar que nós somos criaturas de Deus e assim por diante. Ora, isso são postulados. O que são postulados? São verdades, são princípios aceitos a priori, sem provas científicas. Para que haja moral, Immanuel Kant vai falar, para que haja moral, é preciso que hajam postulados práticos. E o postulado prático é que existe a fé é extremamente necessária e nós só vamos chegar a Deus pela fé. E, portanto, eu preciso colocar esse postulado. Deus existe, Deus é real, o homem tem liberdade, o homem tem livre-arbítrio, o homem é capaz de, naturalmente, desde que nasce, ele tem pela natureza que Deus criou, ele tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ora, isso são postulados, isso tem a ver com fé. Na Idade Média se falava o seguinte, eu creio porque é absurdo. O que o Kant vai dizer? A razão não dá conta de tudo, por isso eu creio. É um absurdo crer em Deus. Pois é, mas todos os grandes iluministas diziam o contrário. É um absurdo não crer em Deus. Nós hoje estamos vivendo uma geração morta que acredita que crer em Deus é uma coisa babaca. Os grandes pensadores da história da humanidade, inclusive Aristóteles, que era um materialista, acreditava que tudo no planeta, no universo, tem um movimento. E porque ele tem um movimento, ele movimenta outras realidades, outras coisas. Ora, mas no começo de tudo, algo ou alguém movimentou. E esse que movimentou só pode ser Deus. Então, até um materialista chega à conclusão de que Deus existe. Ao longo da história da humanidade, os grandes pensadores acharam absolutamente irracional considerar que Deus não existe. Agora, a epistemologia moderna é uma epistemologia cega. Por quê? Porque ela é excludente, ela não é universitária, ela não é universal, ela não é múltipla, ela é unidimensional. Ou você crê na matéria, que é o começo de tudo, ou então você está fora da ciência, segundo os que pensam nessa visão estreita. E por isso eu digo, é necessário fazer uma revolução copernicana ou uma revolução kantiana na epistemologia moderna. E o que a filosofia vai fazer? Ela vai analisar exatamente os fundamentos da ciência. No meu entendimento, os fundamentos da ciência dita moderna, especialmente das ciências humanas, não está fundamentada na verdade, está fundamentada no poder. O poder de alguém que coloca como verdade aquilo que é interesse dele. E isso é doutrina, isso não é ciência, isso não é verdade e isso também não é filosofia, é doutrina. Tem a ver com política, tem a ver com poder, não com conhecimento, não com verdade. Perfeito. Agora a gente vai esmiuçar todas essas coisas aí, mas antes deixa eu pôr no ar as participações aqui dos telespectadores que estão assistindo a gravação pelo YouTube. Você que não sabia disso, saiba, nós temos um canal no YouTube e quando a gente grava o programa, a gente transmite a gravação e você pode participar como esses irmãos aqui. O Adalício Camimura ele diz, é preciso fugir de toda aparência do mal. Se não estivermos devidamente preparados, poderemos ser influenciados negativamente
e até desviarmos da verdade. Abraços. Então, mas aí a gente precisa preparar, né? O Adalício, muitas vezes, a preparação da maior parte das pessoas cristãs que eu conheço é não se envolva nisso, né? Fique longe. Sim. Isso não é preparação, né? Não. E aí a gente perde de ser sal da terra e luz do mundo. E perdemos especialmente os líderes, os cabeças, os jovens, os dirigentes. Por quê? Eles vão para a academia e eles vão ser dirigentes. Ou então seremos todos cordeirinhos. E aí o sistema nos manda e nós fazemos o que o sistema quer. Porque não temos homens preparados para a direção. Homens que eu digo, homem e mulher. Não estou aqui falando de sexo, né? O Júnior diz assim: os filósofos gregos acreditavam na vida após a morte. E não era uma visão espiritual. Então, nem sempre crer na eternidade foi algo espiritual, já foi racional? Sim, eu posso colocar o Platão. O Platão vai dizer que existe o mundo das ideias, que é o mundo da abstração, que é o mundo não material. E que ali é a morada da alma. Quando a alma vem para este mundo, ela encarna. E porque ela encarnou, ela esquece praticamente 100% de tudo aquilo que ela viveu lá no mundo das ideias, que é o mundo da realidade mesmo eterna. Mas há uma saudade interior e à medida que nós vamos cavando o nosso interior, à medida que nós vamos buscando em nós mesmos pela reflexão, nós vamos chegando a algumas ideias que vão sendo transcendentes. Quanto mais elas forem gerais, quanto mais elas forem amplas, elas mais estarão distantes da matéria e, portanto, elas estarão mais fora da caverna, estarão mais próximo do mundo das ideias. E quando nós mergulhamos no mundo das ideias, que é propriamente o mundo da filosofia, e daí a filosofia também ser a mãe de todas, ali nós estamos no mundo ideal, que é o mundo das ideias, criamos um sistema ideal, que é o mundo das ideias, que é o sistema abstrato, e desejamos urgentemente voltarmos para lá. Quando nós morremos, finalmente, nos libertamos do corpo e vamos para o mundo ideal, que é o mundo das ideias, de onde nós viemos e que, posteriormente, haverá novas encarnações. Então, a visão do Platão acaba sendo um certo fundamento para o reencarnacionismo, mas é uma visão, obviamente, não cristã. O Santo Agostinho retoma muito Platão e vai dizer que, sim, existia o mundo das ideias antes da materialização, só que esse mundo das ideias, na verdade, era o próprio Deus. Então, as ideias eternas, da alma eterna, sim, elas já existiam, mas elas não existiam em qualquer lugar do universo, elas existiam em Deus. E aí, então, o Agostinho faz uma certa conciliação entre o Platão e o pensamento platônico, né, e o cristianismo. O apóstolo João pode ser acusado de ser platônico? Pois é, alguns poderão dizer exatamente isso, que ele é platônico, né? Mas conhecendo Platão e conhecendo um pouco do apóstolo João, eu diria que é água e vinho, tá? Porque o Platão, o apóstolo João é todo ele um homem só. Ele está no corpo, ele está na alma, ele está no espírito, mas ele está em Deus. O João é a perfeição máxima que um ser humano pode... O João, no caso evangelista, é a perfeição máxima que pode alguém chegar aqui na Terra, porque ele flui amor, ele fala amor. Amor e verdade em João é a mesma coisa. Corpo e alma em João é a mesma coisa. João e Jesus é a mesma coisa. Eu não vejo isso absolutamente não vejo isso em Platão. O que eu vejo em Platão? Eu vejo um grande intelectual, eu vejo um grande pensador, um homem que consegue chegar a uma abstração extraordinária num tempo em que se vivia fragmentos. Ele é o grande fundador da filosofia, logicamente filho do pai da filosofia, que é Sócrates, né? Mas o Platão era um homem muito mal resolvido nos sentidos. Ele, obviamente, não era um homem de ter relações sexuais, não era um homem de ter família, não era um homem de viver os sentidos, porque os sentidos interiores, no caso aqui, o baixo ventre deveria ser dominado, o coração deveria ser para a coragem, e a mente, a razão, a cabeça era, assim, o centro do mundo das ideias, que era o mundo eterno e tal. Então, o apóstolo João absolutamente não está condenando o mundo físico sensível, não, jamais. Quando ele diz da carne, não ameis o mundo, esse mundo dele é a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai falar da carne. Esse mundo do apóstolo João, que é condenável, não é o mundo físico, porque ele está falando aqui daquilo que é o pecado. O que nós não devemos amar no mundo é o pecado. Concupiscência dos olhos é pecado, soberba da vida é pecado. Então, tudo isso não tem a ver com Platão. Quando nós agora, atenção, quando nós lemos o apóstolo João com a cabeça de Platão, nós deturpamos o João e acusamos dele de ser platônico. É diferente, muito diferente.
Quando eu fui salvo, eu era um homem que lia muito, continuo, graças a Deus. Mas quando eu fui salvo, Deus fez um parênteses na minha vida. Ele me tirou o desejo de ler qualquer coisa, eu só lia o que eu dava aula. E eu passei a ler, devorar a Bíblia. Levei 5 anos devorando a Bíblia, muitas vezes lendo a Bíblia. Depois de 5 anos, eu fui percebendo que eu estava recebendo mais gosto por ler outras coisas, e aí o Espírito me falou muito nitidamente: olha, Vilmar, eu quis que você passasse a ler o mundo a partir da minha palavra e não fazer o que é comum. As pessoas do mundo lerem a minha palavra com a visão deles. Isso tem a ver com cosmovisão. Vamos lá. Esse programa está tratando da questão da fé simples, tá? Agora atenção, tá? Fica bem atento a isso. Você sabe o que é a fé simples? A fé simples é aquela que ouve e diz o seguinte, ó. Propaganda do meu tempo de juventude: fume Marlboro que você vai ser macho. É isso que diziam. Fume Marlboro que você vai ter mulheres lindas. Fume Marlboro, cara, que você vai se dar bem. Isso é tal fé simples, entendeu? O que nós estamos vivendo hoje não tem nada a ver com simples. Nada, nada, nada. Tudo é extremamente articulado para ganhar o seu coração, para ganhar a sua mente, para ganhar a sua ação, para você ser um cordeiro do sistema. Isso não tem nada a ver com simplicidade, tem a ver com grandes astúcias malignas. Então, para que nós saibamos, nós estamos em guerra espiritual. E as guerras são contra principados, contra potestades, contra seres espirituais muito inteligentes. E nós vamos entrar como ingênuos cordeirinhos? Não, nós precisamos saber que nós derrubamos fortalezas. As nossas armas são espirituais, porém, para nós compreendermos e onde que nós devemos arrancar a espada, onde nós temos o combate espiritual, nós precisamos avançar no conhecimento humano. Agora, é claro que o conhecimento humano é animal e diabólico. O Tiago denuncia isso. Nós não vamos usar o conhecimento humano para transfigurar a palavra de Deus, para prostituir a palavra de Deus, não. Mas veja bem, quando você lê a Bíblia dizendo que a fé é ingênua, que a fé é simples, você não sabe que você está usando um óculos. E sabe qual é o óculos que você está usando? Você está usando o óculos da visão de mundo, do senso comum, que é a visão de mundo dos dominadores, dos príncipes das trevas, dos dominadores deste mundo, que odeiam a justiça, que odeiam a verdade e que vivem falando em liberdade, mas são escravos do pecado. Quando eu faço um estudo epistemológico da minha própria vida, quando eu faço um estudo epistemológico das ciências em geral, quando eu faço um estudo dos fundamentos das ciências sociais, conheço as ciências sociais e vou fundo nos fundamentos delas, eu consigo perceber onde elas estão baseadas em homens, estão baseadas em conhecimentos de poder, estão baseadas numa visão de mundo materialista e não numa visão de mundo teocêntrica, não numa visão de mundo cristocêntrica. Portanto, eu consigo perceber que é muito fácil a pessoa ler a Bíblia com a cabeça do mundo e aí então deturpá-la. Não, nós devemos fazer o contrário, lermos muito a Bíblia, termos a visão profunda, a nossa vida fundamentada em Jesus Cristo, nos conhecimentos da palavra de Deus, na profundidade da palavra de Deus, na amplitude da palavra de Deus, para então, agora com esse conhecimento da Bíblia que ferve em mim, da Bíblia que floresce em mim, da Bíblia que o meu entendimento foi aberto, da Bíblia que montou no meu espírito, na minha vida, a mente de Cristo, não pedacinhos de versículos, mas a mente de Cristo. Agora eu, com a mente de Cristo, eu leio o mundo e falo: isso é pecado, vou combater. Isso não é pecado, me divertir não é pecado, brincar não é pecado, comer bem não é pecado, visitar Paris não é pecado, mas viver em função dessas coisas é pecado. Então veja, muito diferente. Visão de mundo cristã lê o mundo. Visão de mundo que lê a Bíblia, deturpa a Bíblia. E isso tem a ver com mestres. A igreja tem mestres. Deus deixou mestres na igreja. Ninguém pode ser mestre só estudando teologia. Tem que estudar muito Bíblia, tem que estudar muito teologia, mas tem que estudar as filosofias do mundo, porque elas são animais, são diabólicas, são humanas, mas elas estão por ali. E as pessoas que dirigem o mundo geralmente estão guiados por essas filosofias. E então nós precisamos também levantar homens. Deus levantar Daniéis, Deus levantar José. Daniel 10 vezes mais sábio do que os babilônicos, olha aí.
Tá vendo? Ele fazia a leitura do Babilônia, não Babilônia lia Daniel. Daniel falava para rei Nabucodonosor, não Nabucodonosor para Daniel. É muito diferente. Muito legal, pastor. Muito legal, muito legal. Pastor, algumas pessoas aqui estão pedindo para o senhor falar de Aristóteles. Por quê? O Júnior, por exemplo, diz assim: Aristóteles foi um dos maiores filósofos gregos, onde sabedoria vem pela sensibilidade, pela realidade. Aristóteles era literal na sabedoria. Aí outra pessoa escreveu: o Aristóteles pregava algo muito parecido com o cristianismo e eu não consigo entender como ele não era apegado a Deus. Sim, interessante isso. Então vamos lá. Deixa eu falar uma palavra de Platão para chegar em Aristóteles, porque Platão é o pai do Aristóteles. O Aristóteles ficou 20 anos na academia de Platão. O Platão vai dizer que o mundo da realidade é o mundo da abstração, das formas ideais, das imagens perfeitas, ou seja, o mundo das ideias. E ele, então, criou um sistema lógico de desenvolvimento apenas do mundo das ideias. E que os sentidos, na verdade, eram cavernas. O ser humano normal, o ser humano comum, vivia dentro da caverna, ou seja, só vendo sombras. Ele não conseguia ver a realidade. Ora, a realidade era o mundo das ideias. Aristóteles fica 20 anos convivendo na academia platônica. Quando ele sai, ele vai inverter, ele vai dizer que Platão havia invertido a realidade, porque ele dizia que as ideias já existiam a priori, mas Aristóteles vai dizer não. O Platão inverteu as coisas. As ideias não existem a priori. O que existe é a capacidade inata, sim. O Platão dizia que as ideias eram inatas, mas o Aristóteles vai dizer não, as ideias não são inatas. O que existe é a capacidade inata, quer dizer, Deus já criou isso, de organizarmos pensamentos, mas os pensamentos, as ideias, só são possíveis a partir da experiência. Ou seja, a ideia é o resultado de um conjunto de experiências que eu vejo, que eu sinto, que eu experimento e que, pela razão, eu organizo. Então, as ideias são frutos posteriores à experiência e não anteriores à experiência. Nesse sentido, ele fez uma grande revolução. Ora, aí ele vai fazer a análise lógica, porque o Aristóteles é um grande organizador de ciências. As ciências atuais, todas elas nasceram praticamente lá na Antiguidade, com Aristóteles, com Platão. Então, ele vai criar, por exemplo, a organização lógica dos gêneros, das espécies, as classificações em gerais que nós temos hoje, quase todas elas estão lá em Aristóteles. E ele vai analisar a natureza. Ele vai dizer, olha, o meu problema, o Platão estava no mundo das ideias. O meu problema não é o mundo das ideias, o meu problema é a natureza, o meu problema é a cidade, o meu problema são as relações sociais, meu problema é a ética e assim por diante. E aí ele vai falar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer, olha, nós temos dois jeitos de conhecer a realidade. Uma pela causa e outra pelo efeito. Então, nós vamos começar pela causa. O mais geral criou o específico. Nós vamos ver que uma causa geral foi criando um efeito, que esse efeito virou uma causa, essa causa virou um efeito e assim por diante, até nós chegarmos aqui hoje. Agora, se nós partirmos do inverso, se nós partirmos do efeito para a causa, nós vamos começar, então, hoje dizendo o seguinte, ó, está aqui uma semente. Ora, essa semente é potência, mas o ato dela é uma árvore. Ela é em potencial, ela é uma árvore. Agora, veja, esse efeito que é a semente, vai causar o nascimento de uma planta. A planta vai ser a causa de um outro efeito, que é uma outra semente, e assim por diante. Se você for recuando até o infinito, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, vai ter que chegar num lugar que alguma causa causou um efeito. Essa causa que causou o efeito e não foi causada, o Aristóteles vai chamar de causa incausada. E essa causa incausada, ele vai dizer, só pode ser um ser superior, que depois, São Tomás de Aquino, 1400 anos depois, na Idade Média, 1200 e pouco, ele vai retomar o pensamento aristotélico e vai dizer que o Deus, ou aquele ser que Aristóteles chamava o Deus incausado, esse Deus é, logicamente, o Deus criador dos céus e da terra, Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo. Legal. Eu vou tomar a palavra um pouquinho aqui para o pastor poder tomar uma aguinha, né? Mas olha só que legal. O irmão Mzinho, não sei se é ele ou ela, né? Diz, realmente estava precisando dessa live. Comecei a estudar filosofia e estava confuso. Então é ele. Pensei que não podia
agora estou tendo esse conhecimento, esse canal é uma bênção de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Então, tem gente já se preparando, estudando filosofia, mas assustado. Sim. Com os efeitos que isso pode causar. Dá uma palavra para ele. Sim, esse fato é interessantíssimo, né? Porque o Instituto Barna, que aqui o Vejam Só já abordou há um ano atrás, mais ou menos, fez pesquisas e demonstrou ali um dos motivos pelos quais os jovens saíam da igreja era que os cristãos se mostravam muito dogmáticos, muito donos da verdade e muito intolerantes com as dúvidas. Meu querido, a dúvida é um processo extremamente relevante. Olha, o René Descartes, o pai da modernidade, ele desmontou todo o catolicismo, ele desmontou as mentiras do catolicismo, ele desmontou os dogmas das mentiras históricas do catolicismo através da dúvida metódica. Ele passou, e olha que ele era católico, hein? Ele colocou todo o conhecimento em dúvida. Ele colocou todo o conhecimento numa peneira terrível. E então ele foi excluindo o que era mentira, aquilo que não era demonstrável, aquilo que não era calculado, aquilo que não era possível pela razão e pela matemática, ele excluiu como verdade. E isso foi uma grande revolução que ele fez, o René Descartes, um cristão. Então veja, o que nós cristãos de hoje precisamos é também fazermos o que Descartes fez, ou seja, passarmos a duvidar de tudo o que falam de nós. Olha, se você der bola para pregador, você vai se complicar. Você precisa passar a duvidar de tudo o que é falado e pegar a fonte da verdade, porque a pregação não é a fonte da verdade. A pregação já tem uma visão de mundo, a pregação já tem uma interpretação. Tem uma cosmovisão do pregador. Então é preciso ouvir a pregação e peneirá-la toda, colocá-la toda na dúvida e olhar a verdade pela Bíblia. E pela Bíblia você vai então meditar e dizer o que a palavra de Deus diz. Espírito Santo me ajuda. Ou seja, isso é um peneiramento tremendo. A filosofia, meu irmão, quando ela é senhora, ela é contra o cristianismo. Mas quando ela é serva, ela é a favor do cristianismo. O Senhor tem que ser Jesus Cristo. O Senhor tem que ser o cristão mestre em Cristo Jesus, mestre da verdade, e que usa a filosofia, que usa ciências como a sociologia, a antropologia, não importa qual ia, mas que usa isso para a glória de Deus, levando todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Então, estudar é extremamente relevante. Agora, cuidado para não querer fazer a leitura da Bíblia com a cabeça de filósofo, tá? Faça o contrário. Estude a filosofia, compreenda a filosofia, mas cresça no conhecimento, cresça na graça, cresça no amor de Deus, para que então você possa ler todas as filosofias com os olhos de Cristo. E aí você poderá fazer aquilo que 1 Coríntios 10:30 diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, estudar muito para a glória de Deus é relevante. Nós estamos aqui hoje por isso, porque eu acredito que o meu estudo não vale nada se não for para a glória de Deus. Eu já estou nesse ponto, já sou aposentado. Para mim, o estudo seria absolutamente inútil se não fosse para a glória de Deus. Mas eu louvo a Deus que um canal como esse, você sabe da dimensão desse canal, que é maravilhosa, é universal, e nós estamos aqui propagando o evangelho por conta do conhecimento. Então, bendito seja Deus por isso. Pastor, mas o senhor falou já 2 vezes, pelo menos que eu percebi 2, né? Talvez 3, de enfrentar as ciências humanas na sua base, duvidando dos seus pressupostos, certo? Sim. Isso Mas aí nós vamos ter um grande e gigantesco problema, que é o seguinte: a ciência humana vai falar, não, você não pode fazer isso, porque não existe verdade, tudo é relativo. Sim. Então vale, mas é relativo assim, né? Vale o que eles dizem, o que a gente fala não vale. Perfeito. Olha, pastor Heber, o senhor entrou em 2 eras, tá? O senhor entrou na era atual, que é a pós-moderna, e a era moderna. A era moderna vai afirmar que os conhecimentos são universais. Descartes chega em verdades universais. O Platão já tinha chegado em verdades universais, mas sempre pela razão. Descartes, o Hume, o Locke vão buscar verdades universais no empirismo. Vão buscar verdades universais. Por isso é que
tanto Descartes, que é o racionalista, como Locke, o Hume, que são empiristas, os três estão buscando a mesma coisa da modernidade, que é conhecimento universal, conhecimento válido para todos. O grande Kant, o grande Hegel e o Marx, que é um discípulo materialista de Hegel, todos eles são da modernidade. Por quê? Porque todos eles buscam verdades universais. O que é uma verdade universal? É uma verdade que vale para todos os tempos, para toda a humanidade. Ora, a grande reação às verdades universais foi de um cristão chamado Søren Kierkegaard, criador do existencialismo. Ele fez uma crítica ao outro cristão, que é Friedrich Hegel, que é o grande homem da modernidade depois de Kant. Ele tomou o Kant assim por inteiro, mas ele pegou a tradição que o Kant havia analisado e ele aplicou numa visão dialética de Heráclito, muito interessante, por sinal, mas os dois são cristãos, tanto o Kant como o Hegel. E então o Hegel vai criar as leis universais da dialética. E veja só, leis universais. Quando nós estamos falando de modernidade, nós estamos falando de leis universais. Nós estamos falando de conhecimento universal, aquilo que é válido para todos. Ou seja, tudo está ligado a tudo, tudo está conectado a tudo. É uma visão universal, coletiva. O Søren Kierkegaard vai fazer uma reação, e ele também é cristão, vai fazer uma grande reação a Hegel, dizendo que Hegel tirou do indivíduo a responsabilidade, Hegel tirou do indivíduo a liberdade, porque ele colocou todos conectados só no coletivo. Ou seja, Hegel, Descartes, Immanuel Kant, Platão, eles deram ênfase sempre para aquilo que era universal. O Aristóteles deu ênfase para aquilo que era sentido, portanto particular. Søren Kierkegaard vai retomar Sócrates e vai dizer, olha, o Sócrates trabalhava como indivíduo. O Platão é que universalizou Sócrates. Mas Sócrates tratava como indivíduo as minhas reações, os meus pensamentos, aquilo que é relevante para mim. Então, ele vai dizer o seguinte, o cristianismo que nós vivemos hoje, lá na época que ele escrevia, 1800 e pouco, o cristianismo da Europa é um cristianismo xoxo, é um cristianismo morno, é um cristianismo frio. Por quê? Porque é um cristianismo que não tem a relevância da verdade de que, se Cristo realmente ressuscitou, toda a nossa vida tem que ser uma paixão por Cristo, toda a nossa vida tem que ser um pulsar por Cristo. Então, o que importa é, eu creio em Jesus Cristo e a minha vida é isso, olha só. Verdades universais e agora a verdade individual. O que importa é a minha existência. Na minha existência, eu creio que Jesus Cristo morreu. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que Ele é o único Deus. Então, venha o que vier, eu estou disposto a dar tudo por Jesus. E não esse cristianismo xoxo, esse cristianismo de domingo, esse cristianismo que vai à igreja porque vai ter show. Não tem nada a ver com isso. Então, o Søren Kierkegaard, que é cristão, bombardeia os outros da visão universal e ele meio que abre já o caminho para aquilo que nós vivemos hoje, que é a pós-modernidade. Mas já vou chegar na pós-modernidade. Tem um outro pensador alemão que vive ali no período de Søren Kierkegaard, que chama Friedrich Nietzsche. O Nietzsche vai também se hostilizar à visão de mundo de Hegel, que é a visão da modernidade, que é a visão das verdades universais, e vai dizer que a verdade é individual, que o indivíduo é que conta, e aí a ideia do super-homem, aquele que rompe com o sistema, aquele que não está embaixo do sistema, aquele que não está dentro do coletivo, aquele que pensa por si mesmo, aquele que é aquilo que o Kant havia preconizado, a maturidade, o indivíduo maduro, a razão madura. Só que ele vai dizer, não é uma razão universal como Kant quis, não é uma razão universal como Hegel quis, é uma razão individual e não é só uma razão, é um coração, é uma vibração. E aí o Nietzsche vai escrever um livro, vai escrever muitos livros, mas eu quero citar só um deles, Genealogia da Moral. Nesse livro, A Genealogia da Moral, ele vai fazer uma análise de todo o pensamento ocidental no que diz respeito à moral, à ética, à atitude, e, logicamente, combatendo muito Kant, porque Kant vai desenvolver muito a moral, e ele vai dizer que a moral da sociedade ocidental, que é judaico-cristã, é uma moral de escravos. Por que uma moral de escravos? Porque é uma moral de submissos, é uma moral de gente doce. O que ele quer com o super-homem é o rompimento. O que ele quer com o super-homem é o Rambo dos americanos. O que ele quer com o super-homem é aquele que passa por cima de tudo e todos, contanto que ele se realize. Esses são os dois grandes fundamentos, ó, modernidade e pós-modernidade, ou seja, verdades universais, verdades particulares. Agora, o que predominou? O Nietzsche morreu em 1900, predominou a partir de 1960 até hoje a visão de Nietzsche, ou seja,
a relatividade dos valores e que o que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu gosto. E aí, nesse meio caminho, vai ter o Marx, que vai inverter o Hegel, porque o Hegel era idealista, ele dizia que o mundo é desenvolvido, criado e dirigido pelas ideias, pela razão. O Marx vai dizer que não, e ele foi discípulo do Hegel, mas o Marx vai dizer que o mundo é dirigido pela matéria e que, na verdade, antes da matéria não existia nada. E aí, no século XX já, vamos ter o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, um existencialista que é discípulo do nosso Søren Kierkegaard, mas ele vai beber do Marx. E então ele vai dizer o quê? Que não existe sexo, e a esposa dele, que é Simone de Beauvoir, vai trabalhar a questão do sexo dentro da filosofia do próprio Sartre, dizendo o seguinte, que não existe sexo. Por quê? O Sartre havia dito que não existia essência antes da existência, ou seja, primeiro nós existimos, e então existindo nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelas nossas decisões, nós nos criamos, e ao nos criarmos, esta é a nossa essência. A minha essência é o porvir, a minha essência é o que eu faço de mim mesmo, a minha essência é o vir a ser do ser que eu mesmo crio. Então, não existe ser anterior à matéria, não existe ser anterior à existência. Ora, a Simone de Beauvoir vai aplicar isso dizendo o seguinte, não existe mulher em si, não existe homem em si, não existe natureza humana. O que existe é uma existência que se cria. Então, eu nasci, eu posso me criar mulher. Eu nasci, eu posso me criar homem. Eu me crio do jeito que eu quero, porque eu tenho liberdade e eu faço o que eu quero. Ora, você percebe? Esse é o fundamento da pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Tudo é relativo, contra a modernidade. Não existem mais valores universais, contra o cristianismo. Agora, o que importa é a verdade do indivíduo. E essa verdade do indivíduo é que, se eu quero ser um macaco, eu vou ser um macaco. Se eu quiser casar com uma onça, eu vou casar com uma onça. Se eu quiser casar com um homem e uma mulher, eu vou casar. E qual é o problema? Então, nós estamos... Não sei se eu consegui responder, pastor Heber, mas estamos tentando dar uma fundamentação aí. E aí, perdão, aí o senhor tinha colocado a questão da crise nas ciências e questionar. Sim. Eu acabei não tocando isso. Eu estou dando as explicações para dizer o seguinte, veja que nós precisamos uma epistemologia ousada que não só fale essas coisas, mas diga, na academia é proibido ser universal, na academia é proibido ser cristão, na academia ter fé é ser babaca. Essas questões precisam ser discutidas, porque o Kant, o Hegel, esses grandes pensadores, haviam vencido isso facilmente. Mas a arrogância do século XX, aí do 19 para o 20, Marx, Darwin, Freud, esses sujeitos pegaram, o próprio Engels, que é o parceiro do Marx, eles instituíram uma nova epistemologia que se tornou a verdade absoluta praticamente das academias, a verdade de que somente o materialismo é a verdade, somente a visão mais estreita de Aristóteles é a verdade. Deixaram o Platão fora, deixaram a Revolução Copernicana fora, deixaram a Revolução Kantiana fora e deixaram o Hegel, o grande Hegel, fora. O que gera uma crise de racionalidade que eu nunca vou conseguir entender, né? Porque uma observação superficial e simples do mundo natural, qualquer ser humano com um pingo de inteligência vai perceber que há uma ordem. Sim. E aquilo não pode ser resultado do acaso. É tão absurdo. Não tem como. Racionalmente falando. Não estamos falando de fé. Estamos falando de razão. Racionalmente. Sim. Né? Uma vez eu li uma frase, eu já repeti ela várias vezes aqui, que ela tem muito a ver, né? Acreditar que toda a complexidade do DNA, por exemplo, só para pegar o DNA, sim, é resultado de uma explosão. É muita burrice, né? É o mesmo... É muita fé, hein? É muita fé. É o mesmo que acreditar que uma explosão numa tipografia vai produzir um dicionário. Perfeito. Encadernado. E uma explosão aí no ar vai criar um automóvel maravilhoso. Tem a dó. Não, é muita prepotência. Por isso, reverendo Heber e amados irmãos, a verdade é que o que acontece nas academias tem a ver com poder. Eu, no meu mestrado, fui tão abusado, eu era tão nova era, eu era tão endemoniado, eu era tão dentro dessa nova pós-modernidade que estava surgindo aí nos anos 80,
que eu abusava tão radicalmente que eu cheguei ao ponto de colocar uma lixa de unha dentro lá das folhas e que era para riscar e daí está escrito lá uma frase. Eram umas coisas assim que não tinham nada a ver e eu tirei 10 com louvor e distinção. Por quê? Porque eu estava rompendo com tudo que era visão universal. Eu coloquei Marx, eu coloquei Brida do Paulo Coelho, eu coloquei o apóstolo João, eu coloquei Jesus Cristo, eu coloquei Max Weber, todo mundo junto ali naquela dissertação. Eu coloquei Deus e o diabo dentro da dissertação. Era um abuso. Por quê? Porque eu estava fazendo linguagens, eu estava trabalhando com metodologia, eu estava trabalhando com rompimento, eu estava trabalhando com relativismo. Ora, isso não tem nada a ver com ciência, tem a ver com literatura. Eu me formei cientista, mas era literatura. Eu fui um abuso, eu fui muito abusado, porque eu ainda sou, né? Mas na época eu era muito, pastor Heber, muito abusado, e na academia. E por quê? Porque eu entendia que havia pressuposições ali que não eram nada científicas. Então, eu entendi que eu vinha do poder, porque eu vim de partido político. E eu sabia que com poder a gente podia. E aí eu coloquei estacas, com poder, mas fundamentado. Maravilha. Bom, a gente precisa chamar o intervalo. Antes, deixa eu te fazer um convite. Você já conhece a Academia Teológica da Graça de Deus? Estamos falando de conhecimento, estudar, né? Então, tá aí, ó. A grade está à sua disposição para o ensino em plataforma à distância, EAD, para estudar a Bíblia. Para você que não tem um conhecimento assim, básico das Escrituras, ou mesmo intermediário, nós vamos ter também o bíblico avançado, para que você possa discernir com o Espírito Santo aquilo que Deus está estabelecendo na sua Santa Palavra, que não muda, e poder ler o mundo de hoje pelos olhos de Deus, como o pastor Sareta tem enfatizado aqui. 3115-0819, o telefone da Agrade, você liga durante a semana no horário comercial. Se você quiser, entra no site agora mesmo, né, agrade.com.br, e você vai ter as informações lá também. Aproveita e faz uma visitinha para o site da RIT, que é por onde você conversa com a gente, manda sugestões e críticas e assim nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor, tá bom? A gente volta já já com a finalização dessa entrevista no Vejam Só. Muito bom, estamos entrevistando o pastor Sareta, está nos dando uma aula de filosofia. Já já ele vai falar sobre Gênesis capítulo número 2, né? O que isso tem a ver com a filosofia. Bom, não sai daí. Mas deixa eu apresentar para você 3 irmãos que estão assistindo ao programa e mandaram a sua foto para nós. No Rio de Janeiro, em Pechincha, nós temos o Antônio Cavalcante, que é telespectador do programa e, como tal, está concorrendo aos sorteios que a gente faz aqui, né? Valeu, irmão Cavalcante, Deus abençoe grandemente. Aqui na capital paulista, a Carla Menezes, que como mora na capital, pode vir assistir a gravação ao vivo aqui. Aquele é o Jamierson que está lá atrás, né? É o Jamierson, tá bom. Carla, Deus te abençoe grandemente. E em Santos, no litoral paulista, o Carlos Lopes é nosso telespectador. Tá aí. Valeu, Carlos. Muito bacana a sua foto, hein? Legal. Deus abençoe você. Muito bem. Pastor Vilmar Sareta, Gênesis capítulo número 2, verso 19, tem alguma coisa a ver com filosofia? Sim, é muito interessante, pastor Reverendo Weber. Lá está escrito que Deus chegou em Adão e falou: olha, Adão, o negócio é o seguinte, você está vendo tudo aí, ó? O nome que você der, esse é o nome que vai ficar. Um poder extraordinário que Deus deu para o ser humano de criar conhecimentos. Ora, quando nós chegamos em Kant vai... ele não faz essa conexão direta, mas ele vai entender o seguinte. O Kant vai dizer que é impossível nós conhecermos a realidade por ela mesma. A coisa em si não é conhecível, nós não conseguimos conhecer as coisas como elas são. O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos construir conhecimentos a partir das coisas. Então, quando eu falo dedo,
Eu estou falando disso daqui. Eu faço uma conexão aqui chamada dedo, e aí eu sei pela minha conexão que essa palavra dedo tem a ver com isso daqui. Mas isso daqui é uma outra coisa. Veja, ele vai dizer que todo conhecimento é construção humana. E, portanto, eu posso construir conhecimento sobre Deus que não é a verdade. Eu posso construir conhecimento sobre a realidade que não é verdade. Ora, sabendo disso, imagina só, o poder que Deus nos deu para a construção de nomes, a construção de conhecimento, mas ela é uma construção, portanto, ela é uma construção individual do Adão, com o respaldo de Deus, com o testemunho de Deus, como diria Descartes, e depois uma construção coletiva. No nosso tempo, o conhecimento é muito construído coletivamente, mas é sempre o conhecimento. Olha a moda, quem é que cria a moda? São os grandes capitalistas. Quem é que cria os grandes filmes? O grande capitalista, que vai pagar para ser produzido aquele filme, e naquele filme vai passar que ideia? Vão passar a ideia de Deus? Geralmente não. Passa a ideologia do dono da produtora, das grandes patrocinadoras. Ideologia, 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 ideologia. Ou seja, realidade não tem a ver com aquilo que nós vivemos no conhecimento. Realidade não tem a ver com aquilo que nós fazemos nos discursos. Realidade não tem a ver com aquilo que vemos nos filmes. Realidade tem a ver com outra coisa. E nós construímos discursos. Ora, se nós construímos discursos e somos ingênuos, nós somos como os cordeirinhos na mão dos lobos devoradores. Por isso é que Jesus disse, vocês precisam ser cordeirinhos, sim. Tem que ser como pomba, mas tem que ser prudente como a serpente. Ser prudente como a serpente é conhecer e saber que Deus nos deu o poder de conhecimento e que isso tem a ver com sabedoria, mas tem a ver com poder. Poder de construir ideias, poder de estar aqui no canal, poder de dizer essa epistemologia das academias hoje é mentirosa, é excludente, ela odeia o cristianismo, ela diz que nós odiamos os homossexuais, lésbicas, travesti, etc. E nós não odiamos, nós os amamos. E eles dizem que nós somos racistas, nós amamos, porque Cristo nos mandou amar negro, amarelo, branco, não importa que cor, é amor. Só que eles nos acusam e nós não temos armas poderosas dentro da academia, não temos armas poderosas muitas vezes dentro de partido para dizermos não, nós não somos isso. E se alguns cristãos são autoritários e eles não amam as pessoas negras ou eles não amam as pessoas pobres, o problema é deles que não são cristãos adequados, porque Cristo amou e o verdadeiro cristão ama também. Mas amar não significa ser bobinho do sistema, não. É isso aí. Bom, vou ler rapidinho os comentários que foram publicados e a gente precisa terminar, que nós já estouramos o tempo do programa. O Luan escreveu, respondendo à enquete, né? Pelo que você percebe, a erudição em filosofia e outras ciências humanas prejudica a fé cristã, que por definição deve ser simples. O Luan diz, não, pois o conhecimento sempre trará benefícios, basta a pessoa ter maturidade. Coisa que o pastor Sareta falou com outras palavras o programa inteiro, né? O Rubens escreveu, erudição com piedade era um valor muito caro na reforma. Grande verdade, né? Sim. Erudição exatamente, com a reforma. piedade. Claro, sem Olhe dúvida. para os reformadores. Erudição sem piedade é frieza espiritual, com certeza. E o Adalício, ele escreveu, não, porque a nossa única regra de prática e conduta ainda continua sendo a palavra de Deus. Sim, mas, por exemplo, Adalício, nós lidamos com as pessoas que não se pautam pela palavra de Deus do mesmo jeito que a gente lê no Antigo Testamento, né? Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas é preciso fazer a devida contextualização. Sim. Tá bom? Bem, eu estou levando bronca aqui porque estourei o tempo, mas valeu a pena. Muito obrigado pela aula, professor. Eu preciso passar rapidamente uma literatura aqui. Ah, sim, verdade. Então, eu gostaria de mencionar o Marcos Eber, do Design Inteligente, que, inclusive, esse programa já tem trabalhado. O design inteligente é muito oportuno, é uma nova visão e é científica, está dentro da academia, então os interessados cristãos. O Adalto Lourenço, também doutor em física, também trabalha com muitos livros nessa visão científica e cristã. O Rodrigo Silva, arqueólogo, o senhor já trouxe aqui algumas vezes. A doutora Rosana Alves, também neurocientista e psicóloga excelente, que trabalha cientista. Temos o Russell Shedd, que é um teólogo maravilhoso. O Luiz Saião, aqui no Brasil, né? Temos o John Piper,
temos o Max Weber na sociologia, o Immanuel Kant na filosofia, enfim, temos muitos pensadores cristãos. O problema é que hoje, quando os professores vão ensinar esses pensadores, eles não falam que esses pensadores são cristãos, e então a impressão que se tem na academia é de que não existem cristãos, grandes intelectuais. E essa é uma das grandes mentiras dessa academia cega que nós vivemos hoje. Professor, muito obrigado. Foi realmente maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com o professor Pastor Vilmar Sareta, os contatos dele foram publicados ao longo do programa e estão à sua disposição nas nossas redes sociais, tá bom? Põe o resultado da enquete, por favor. E eu lhe agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Para mim é uma grande honra estar contigo num programa desse. Olha, eu não mereço, de verdade, mas são as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Um beijo para minha esposa, para Mariana, minha filha, para Marcela. Um beijo, um abraço para o Perilo, meu netinho, o Heitor e também os irmãos da Igreja Batista, os irmãos do Seminário Batista Teológico no SPA. Amo vocês. Pelo que você percebe, a erudição em filosofia e outras ciências humanas prejudica a fé cristã, que, por definição, deve ser simples? Resposta sim, 60%. Resposta não, 40%. Depois desse programa, não será mais esse o resultado, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira, querendo Deus, nesse mesmo horário, no Vejam Só Entrevista, com Oscar Luciano.